Abençoados, você sabia que a criatura Satanás é uma invenção dos papas, adotado pelos evangélicos? E o tema desse estudo é: quem foi o Satanás que impediu Paulo de ver os irmãos? Quem foi o Satanás que impediu Paulo de ver os irmãos? Abençoados, quem está me seguindo aí já viram, né, os vídeos que eu fiz a respeito da criatura Satanás, diabo. Estou fazendo uma série de estudos procurando a criatura evangélica Satanás. Por que é criatura evangélica? Porque os evangelhos creem nessa criatura como um ser, uma criatura existente de fato. E até agora não encontrei, nem no Velho Testamento, nem nos livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Até agora não encontrei essa criatura. E hoje vamos às cartas de Paulo para ver, né, quem foi o Satanás que impediu Paulo de ver os irmãos. Eu já até sei quem foi, mas, né, eu tenho que provar aqui na palavra, porque muitos creem se vê, né? É o São Tomé da vida, só crê se vê. Em todos os estudos que eu fiz até agora, caçando essa criatura evangélica, eu só vi atos humanos, ações humanas, ações essas negativas humanas, amém? Ou problemas mentais humanos também, obras da carne, né? Mas tudo humano. Não achei nenhuma criatura espiritual maléfica, como prega o sistema religioso, principalmente evangélico e católico. Amém? Então vamos na história de hoje em 1 Tessalonicenses 2, 1, 2. Vamos começar a história a partir daqui. Paulo estava em Filipo, uma cidade do Império Romano na época. Paulo estava junto com Silas, né? Os dois apóstolos estavam lá pregando a graça de Deus. E Paulo começa dizendo: porque vós, irmãos, bem sabeis que a vossa entrada para convosco não foi vã. A vossa entrada no Evangelho, ele está se referindo ao Evangelho, a entrada deles no Evangelho não foi vã. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipo, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus para falar o Evangelho de Deus com grande debate. Filipo foi uma cidade do Império Romano. Foi a cidade, a primeira cidade da Europa que Paulo pregou o Evangelho. E lá ele, junto com Silas, fundou muitas igrejas lá. Mas houve alguns conflitos em Filipo por causa da pregação de Paulo. Havia mulheres tementes a Deus, mas num sentido religioso e fanático da palavra, que não gostaram de ouvir a graça pregada por Paulo e Silas. E qual hoje estamos aqui pregando a graça, mas muitos não gostam do que nós falamos aqui. Muitos não gostam do que nós ensinamos aqui. Muitos falam que nós estamos interpretando da nossa maneira, estamos inventando uma nova religião. E na época de Paulo e Silas, lá em Filipe, foi a mesma coisa.
Paulo passou por isso também, junto com Barnabé, né, em Jerusalém. Paulo passou junto com Priscila e Áquila na Grécia, entendeu? Hoje nós passamos também. As pessoas não gostam da graça de Deus, principalmente os religiosos. É isso que estava acontecendo com Silas e Paulo. Os apóstolos foram presos em Filipe por causa desse conflito religioso. E Paulo diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. O sistema religioso faz fraudulência na palavra. Ele usa a palavra para botar medo, para botar temor, para prender pessoas à igreja. E Paulo diz: não, nós não usamos essa imundície, nem usamos fraudulência, mas como somos aprovados de Deus, para que o evangelho nos foi confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Paulo diz: não estamos aqui para agradar homens, e principalmente aquelas mulheres religiosas, principalmente os homens religiosos de hoje, né? Não estamos aqui para agradar eles. Paulo não estava lá para agradar eles, mas a Deus. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, e nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Palavras lisonjeiras e avarezas são coisas do sistema religioso. Sistema religioso pregado pelos homens, onde enganam e manipulam, usurpando a palavra de Deus para mercadejar a palavra, para botar medo nas pessoas, para, né, por seus benefícios, angariar ali, bens materiais, dinheiros. O dízimo, que quando a gente fala aqui, só falta nos crucificar. Em vez de ensinar que o dízimo não é mais para ser dado, era para os judeus, para o templo. Não existe mais sacerdote, não existe mais templo, mas eles não ensinam isso, porque eles dependem dos dízimos. E o povo que não tem esse conhecimento continua dando, continua dando. Amém? Então, abençoados, Paulo estava dizendo isso, que ele estava pregando a palavra na verdade. Não estava pregando a palavra com pretexto de avareza, não com lisonjeiras palavras. E diz mais: e não buscamos glória dos homens, nem de vós. Ele falando lá para o povo de Filipe, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Ele está dizendo: ainda que somos apóstolos de Cristo, né, podíamos até se aproveitar disso. Mas quando se faz isso, não está servindo a Deus, porque a palavra diz: se eu agradar aos homens, não posso agradar a Deus. Como Paulo estava agradando a Deus, Paulo e Silas, né? Ele estava passando por tudo aquilo ali. E ainda diz: antes fomos brandos entre vós, como a ama cria os seus filhos. Mesmo sendo perseguidos, refutados,
mal vistos e duvidosos por alguns, devemos ser, como diz Paulo, brandos, calmos. É isso que não vemos nas redes sociais hoje. Vemos irmãos atacar irmãos. No fim, os dois lados estão errados, porque a palavra diz para não entrarmos em contendas por causa da palavra de Deus. E por que isso? Por que não podemos entrar em contenda? Para que a palavra não caia em descrença. Amém? Temos que fazer diferença dentro da verdade, mas com amor. Amém? Mesmo tudo aquilo que Paulo, Silas estava passando em Filipe, muitos hoje nem passam isso, ficam nas redes sociais atacando irmãos. Eles estiveram no sistema religioso e hoje estão atacando os irmãos do sistema religioso. Onde há o amor nisso? E Paulo diz: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores da igreja de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. Vocês que estão me ouvindo, que estão aí em Jesus Cristo, aonde vocês moram. Paulo estava falando lá para o povo judeu, né, que somos imitadores da igreja de Deus, não dos homens, não das igrejas dos homens, mas da igreja de Deus. Porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Os judeus com a lei caçaram apóstolos. E Paulo diz: agora vocês estão fazendo o mesmo, caçando apóstolos. Você, irmão do sistema das redes sociais aí, estava no sistema religioso e hoje estão caçando os irmãos do sistema religioso. E diz que dá-lhe graça. Conheço a graça. Não conhece nada. A graça é o amor. Se não tiver amor, como Paulo diz, nada serei. Ainda que fale a língua dos homens, a língua dos anjos, que tenha todo o conhecimento da graça de Deus, se eu não tiver amor, nada serei. Amém? E Paulo diz: os quais também mataram Yahshua, Jesus, e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, não são contrários, eles são contrários a todos os homens. Paulo estava falando dos fariseus, saduceus, dos escribas, que mataram profetas, entre eles Zacarias, que mataram dentro do templo, no altar de Deus. Depois caçou João Batista, caçou Yahshua. É isso que Paulo estava falando. São contrários a todos os homens, porque eram da carne e não do espírito. Por isso são contrários. Amém? Então, abençoado, se você conhece a graça e diz que está em graça e sabe tudo da graça, então você tem que andar no espírito. Se você vai para redes sociais caçar outros irmãos até esses que já tiveram onde você está, que estão onde você já esteve, né? Você está agindo na carne. Você está agindo no seu orgulho. Hoje eu conheço a graça, tenho orgulho, sou maior do que os irmãos do sistema religioso. É nada. Você não é nada. Ainda que fale a língua dos anjos, a língua dos homens, que tenha todo o conhecimento, se não tiver amor, nada serei. É assim que Paulo ensinou para nós. Amém? E esse tipo de pessoa que Paulo e Silas estavam enfrentando naquele momento.
tipo de pessoas que não estão agindo no espírito, mas agindo na carne. E ele diz: e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação. Está vendo? Impedindo eles de pregar o evangelho, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Amém? Quem estava impedindo Paulo e Silas de pregar, né, o evangelho, né, aquele povo ali de Filipe? Os religiosos, e inimigos da palavra, da verdade, ou seja, os satanases de Silas e Paulo. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Por isso bem quiseste uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Quem impediu? A palavra diz Satanás. Mas o que significa Satanás? Adversário, opositor, inimigo. Quem são os Satanás que impediu Silas e Paulo? Os religiosos, os homens que prenderam Paulo e Silas, os que, como diz a palavra, não estavam deixando eles pregar o evangelho. Esses foram os Satanáses de Paulo e Silas. Homens, pessoas, amém? Paulo diz, né? Não sobreveio, né, tentações que não fosse humana. Não vos sobreveio tentações que não fosse humana. A pessoa lê isso e não entende. Paulo está dizendo: veio sobre nós, só veio tentações que fosse humana, e não espiritual, como o sistema religioso acredita e ensina, mas tentações humanas. Essas que estavam perseguindo Paulo e Silas. Amém? Essa que nos dias de hoje nos persegue também. E não a criatura antropomorfa, evangélica, de Satanás, diabo, etc. Amém? Antropomorfo significa forma humana. Eles deram forma humana a Satanás, ao diabo, mas são simples palavras que significam oposição. Tudo que é oposição, tudo que faz adversário, tudo que é inimigo, é isso que essas palavras significam, e não uma criatura, um ser espiritual maligno que acontece. Não acontece nada. Isso é mental. Conheço um homem que diz: não, eu vi, mas é mental, abençoado. Enfiaram tanto isso na cabeça dele que ele mentalmente estava reproduzindo isso. É uma coisa mental. E os pastores têm artimanha para isso, para enfiar isso na cabeça dos abençoados. Mas as escrituras todas, estou desde o Velho Testamento, já passei nos livros históricos, já estou nas cartas de Paulo, e até agora estou vendo atos e ações humanas. Não achei ainda a criatura tanto falada no sistema religioso, principalmente evangélico. Amém? Espero que tenha entendido. Ouçam, né? Mais vezes, para poder penetrar na sua mente, no seu coração. Fico por aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Graça e paz.